Estamos de volta para o último bloco do Opinião em Debate, aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Hoje, eu e Sueli Petrus estamos recebendo como convidados Cláudio Andrade, Douglas da Mata e Jane Nunes, para conversarmos sobre a Rede Blog. Não dá para a gente receber vocês aqui, que são pessoas extremamente bem informadas com o que acontece na planície, nos bastidores, sem a gente conversar um pouco sobre política local, né? Gente, o que está acontecendo aí que está dando essa debandada toda de licenças na prefeitura, de secretários, da prefeita? Acho que é um cansaço administrativo, né? As pessoas cansam também. Estresse coletivo. Eu acho que elas têm o direito de descansar, né? Uma licença. Agora, se a licença é para a cantoria ou não, a gente tem que respeitar. O Chicão agora vai assumir e eu espero que ele tenha, né, o discernimento necessário durante o tempo que ele ficar na administração, vai tomar conta da cidade, né? A sorte é que a Câmara está de recesso. Eu fiz até uma postagem. Esse calor seria eu hoje fiz até uma postagem que, com relação à licença da prefeita, eu acho que a gente não pode interpretar essa licença como uma coisa simples, como está querendo fazer, crer os seus aliados, não. Vamos ver na história recente do nosso município, quem foi o prefeito que se licenciou? Arnaldo Viana, quando teve um aneurisma. Aneurisma. Raul Linhares, quando entregou de vez o cargo para o seu vice. A prefeita, a gente está vendo há vários dias, há vários meses, ela não é uma pessoa que tem frequência constante no município de Campos. Até mesmo a trabalho, você vê ela várias vezes no Rio de Janeiro, não vê tanto em Campos. Ainda que por força de uma cassação, ela descansou 6 meses. 6 meses, é. Eles são agentes políticos. Então, é, no mínimo, um contrassenso se tirar licença logo depois de ter editado um decreto, que também mostra a arrogância e a ditadura, criando impedimentos para que o servidor tire uma licença. O servidor que tirar uma licença... Perde dinheiro. O servidor que durante um ano tiver 120 dias de licença, ele perde o auxílio alimentação, ele perde a lotação Mesmo dele. que seja licença médica. Mesmo que seja licença Decreto médica. esse inconstitucional. Decreto inconstitucional. Vocês estão me deixando ainda mais assustado, porque eu acabei de dizer que... tive a sensação de que estava voltando lá para os anos de chumbo. Agora, você me fala uma coisa dessa, eu acho que eu não entendi. É melhor? O servidor público não... Supressão de direitos mediante decreto. Decreto. E mexeu no Estatuto do Servidor. Ela alterou uma lei por decreto. E aí, engraçado, se ela não se importou com a Câmara agora... não se importou com a Câmara alterando por decreto uma lei, como é que, pra ela para sair 15 dias, a lei orgânica também diz que ela não precisa de licença, não, ela poderia sair tranquilamente. Exatamente. Por que ela está pedindo licença à Câmara? Por que ela está comunicando à Câmara? O que tem por trás disso? Jane falou uma coisa, te interrompendo, não é a primeira vez que ela faz isso. Ela fez isso com os servidores estaduais. As professoras foram impedidas de dar atestados médicos que não fosse da rede pública estadual de saúde. Ou seja, disseram para os médicos, se você for no médico e pagou pelo médico, presumindo que você está comprando atestado. Ou seja, disseram para os doutores, quem estudou 8 anos para fazer medicina, que ele é capaz de lhe dar um atestado falso para você tirar uma licença no Estado. Ou seja, rasgaram a Constituição, as prerrogativas do exercício da medicina e simplesmente passaram por cima com o mesmo expediente. Baixou um decreto para mudar o Estatuto do Servidor. Então isso não é novidade. Embora o deputado prefeito, deputado e a prefeita gostem de criticar a não menos desastrosa gestão do Cabral no que diz respeito ao trato com os servidores, que também é desastrosa, mas eles praticam aqui o que criticam lá. Sobre a questão da prefeita, eu acho que não tem administrativamente não faz diferença nenhuma, porque ela nunca governou mesmo, desde que, na verdade, não é ela que governa. Ela é só o primeiro-ministro, primeira-ministra, né? Primeira-ministra não, ela é só chefe de Estado, ela não é o chefe de governo. Na verdade, ela é igual a rainha da Inglaterra. Então, ela é só, na verdade, um adorno. Mas eu quero retomar a sua pergunta, Aurélio, num outro sentido. Tão bom seria se a gente não estivesse discutindo isso, se as coisas fossem transparentes nos seus atos, se os servidores públicos... Pô, o Cláudio dá transparência para os clientes dele do que ele faz nos processos, todos os atos praticados pela justiça e tirando aqueles de segredo de justiça, mas as partes têm conhecimento. A Jane, na profissão dela, sempre deu conta para o patrão dele, para o patrão dela. A Sueli, com certeza, dá conta da sua vida, dos seus atos para as pessoas que interessam. E a prefeita?
que é um agente político, que recebe o nosso dinheiro. Ela tira 15 dias, ela tem direito de que. Eu também acho, ela pode estar sofrendo alguma doença, mas é uma ação pública. Mas é uma ação pública que o contribuinte merece saber do que se trata. Até para que as pessoas, até para que os agentes que se relacionam institucionalmente com a prefeitura possam fazer as suas previsões. Porque eu não sei se a prefeita vai morrer, por exemplo, em 15 dias, ela está com uma doença terminal que vai mudar o rumo da história dessa cidade. A gente não sabe se ela vai renunciar daqui a 15 dias. A gente não sabe o que está acontecendo. Eu não estou dizendo isso que ela tenha que viscerar as suas questões pessoais. Certo. Eu estou dizendo que ela deve uma satisfação e não uma prefeitura, um mandato, não é uma coisa que você diz assim, eu vou ali e já volto. Não, a responsabilidade é muito grande. Como não é uma situação, uma prefeitura, um mandato, uma administração, não é uma coisa que eu vou apanhar o carro da empresa que terceiriza as ambulâncias e bater com esse carro e dizer que apanha emprestado. Vocês estão falando besteira. Eu nem sabia. Ou você não sabia quem está pagando a sua comida, a sua festa, que você está na casa de um empresário e está bancando o seu regabof e dizer, não, mas isso é normal, eu não sabia. Quer dizer, há um rito, há uma liturgia do cargo, há uma moralidade que está implícita e deve ser explícita e que as pessoas têm que compreender que a coisa pública não é particular. Não se pode tratar um cargo público dessa importância da cidade que tem o 9º maior orçamento do país, que é a cidade que tem 500 mil habitantes, que tem uma importância fundamental na discussão da manutenção dos royalties, que tem uma importância, que já elegeu vários governadores do estado do Rio de Janeiro, não foi só o deputado, mas elegemos outros governadores, já elegemos um presidente do Brasil, Nilo Peçanha. É uma essência política que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada, ou seja, de olhar para frente e falar, olha, eu vou tirar 15 dias porque eu não estou aguentando. Eu tô de saco cheio de governar, entendeu? Resgate desse não falar dessa forma chula, mas falar assim, agora a gente fica especulando e depois reclama que a gente especula. Ah, mas a gente tem que especular, porque no momento que não há clareza, você tem que especular, ué. Aquilo que é dito sem prova pode ser derrubado sem prova e vice-versa. Então, se não me dá a prova, não me diz, eu posso falar e derrubar. E a boca do blogueiro, ó, se tornou a boca de muita gente, porque quando o Douglas faz esse questionamento, quando a Jane faz, tá falando, pô, graças a Deus que ele tá falando. Tem alguém falando. Tem alguém brincando aquilo que eu não posso dizer, tem alguém fazendo. E eu volto a dizer isso porque isso eu tô falando com consciência do que eu tô falando. As pessoas que trabalham e precisam trabalhar, elas estão se sentindo sufocadas. E elas estão usando os blogs para denunciar incoerências, para denunciar covardias, pressões, e elas estão usando os blogs para ser a voz delas nesse sentido. Porque se elas fizerem isso lá dentro, elas vão ser exoneradas sumariamente. Isso é uma grande realidade. Eu vou retomando. Sem contar o que, e aí eu também que sou servidora efetiva, o massacre que ocorre com os servidores efetivos. Nós, servidores efetivos, não servimos para nada, a não ser que rezemos na cartilha do governo. Se não rezar na cartilha do governo, você fica na geladeira. Ou seja, você não é servidor do município, você é servidor do governo. Do governo, e não do município. Eu tenho 25 anos, 26 anos de prefeitura, faço logo, e você tem essa situação. E um monte, são muitos, tem trabalhadores, e eu peito, eu discuto, mas tem trabalhadores que te choca, funcionários antigos da Secretaria de Obras, sabe, com aquela maior boa vontade, não, mas isso aqui a gente pode resolver fazendo assim, não, já tem a firma para fazer isso, fica aí. E a pessoa tem que ir lá e o horário. Desrespeito. É desrespeito. Desrespeito. É um desmonte proposital, porque isso traz dinheiro para as campanhas. E não é à toa. Terceirizar a gestão pública é um grande negócio. É um grande negócio para o empresário, é um grande negócio para o político, é um grande negócio para quem depende de dar emprego para ter voto. Ela é uma terceirização, ela não é só dar uma eficiência à gestão. Veja bem, eu não sou contra a terceirização. Ela legaliza a própria compra de voto. Legaliza a compra de voto. Ela legaliza a compra de voto, ela transfere recursos, depois que vai para o caixa da empresa privada, ele faz Douglas, quer trabalhar, não vai fazer concurso para prefeitura, não. Você vai para tal empresa, que ela vai te contratar com carteira de trabalho, tá legal. Tá legal. Tá legal agora. E o dinheiro também. Normalmente são esses que são fantásticos. Normalmente o voto comprado é daquele que não está trabalhando, porque aquele que está lá trabalhando. Que teve o salário reduzido, que já vinha há anos até
Também como prestador de serviço. Folha de linha, cooperativada. Que teve tudo quanto é nome. Ele teve o salário reduzido, ele foi humilhado, porque ele teve o salário dele reduzido, a carga horária aumentada e está ralando. Ainda é obrigado a fazer. E é obrigado a participar das reuniões, tem as reuniões, os sábados e domingos, que as reuniões começaram. E outra coisa, questionaram tanto a realização de shows. Olha a quantidade de shows que tem, e hoje se tem alguma inauguração que aconteça nessa cidade que não tenha um show e com artista de fora. Inaugurou-se um núcleo da terceira idade com Aguinaldo Timóteo, inaugura-se a cadeira nova da sala da creche e tal, porque a creche está toda quebrada, mas botou uma cadeira nova, e aí vem um cantor, mas ninguém vê quanto é que está custando o cachê desse cantor, ninguém sabe nada. Um secretário de Fazenda, com toda a sua equipe, pede para sair. E o governo... Ele pede, os outros são exonerados sumariamente. Só ele que pediu. Quer dizer, ele pede para sair. Também, se ele pediu, realmente, a gente não sabe, mas está lá, exoneração a pedido, mas oficialmente. Se você quer olhar a história do secretário de Fazenda, olha para Campinas. Só que, oficialmente, não vem uma prefeita a público dizer por que foi exonerado. Como é que cai uma equipe inteira de uma secretaria fundamental, que é a Secretaria de Finanças, e até hoje a gente não tem explicação? A questão da Caiçara, o líder do governo foi na Baixada, foi na rodoviária, apresentou toda a documentação que a gente já vinha falando há muito tempo, mas uma coisa é a Jane, que é da oposição, falar, o Douglas, que é o Cláudio, que faz um trabalho maravilhoso lá de fiscalização. Outra coisa é o líder do governo, sabe-se lá por quê. Da mesma forma que apareceu, o denúncio sumiu também. Não sei se ele estava querendo só criar uma dificuldade para vender uma facilidade, mas isso não interessa. Já foi chamado de chapéu de vários bicos agora, sabe? Agora, pá, de repente já acertaram o que estava... Mas é importante que o Ministério Público e os outros órgãos entendam que não foi o Douglas que denunciou, foi o líder do governo que foi lá e pegou. Olha, a empresa de ônibus cobra a passagem inteira, mas só leva o cara de Donana até Campos, mas cobra o farol até Campos. É assim que funciona. Então... É esse tipo de coisa que a gente consegue ainda, em algum lugar, falar é no blog, porque a Câmara não fala. Sim, nós não temos mais oposição, quer dizer, a oposição não reage, não diz nada. Não digna desse nome, não digna desse nome. Tem até oposição formal, oposição, né? Até tem, mas você tem todo aquele rolo compressor. Não, é fraca também. Gente, é fraca. Como é que os vereadores são eleitos? Né? As terceirizações e as empresas privadas, há uma relação aí clara de dependência. Dependência é o seguinte, se eu bater muito no governo, as pessoas que eu indiquei, e não vão dizer que isso é uma coisa irreal, faz, é claro. Quem procura o político, não procura o político sobre ideal. Doutor, eu preciso de um emprego, doutor, eu preciso botar a telha na minha casa, doutor, eu estou desempregado, minha mulher também, eu te ajudei, ele vai arranjar um emprego para mim, não vai tentar, vou tentar na empresa tal. E às vezes consegue. Legalmente consegue. Aí se eu bato no governo, se essa pessoa sai, esse político perde 5, 6 votos naquela casa, ele não vai fazer isso nunca. Porque hoje não se ganha eleição com ideal, se ganha eleição com toda uma estrutura que muitas das vezes ela é maléfica para a sociedade. Aí a gente teria que discutir reforma política. Infelizmente nosso tempo está acabando e a sensação que fica é que teria muito mais coisa para conversar. Eu sugiro até a nossa produção aí que pense no segundo lugar. Pô, a gente não falou da questão da Expo Agro, da exposição agrícola. Do próprio Diário Oficial, onde é rodado o nosso Diário Oficial? A gente não falou da falta da oposição que foi, que faltou muita coisa que a gente precisa fazer um segundo tempo para conversar. Mas infelizmente nosso tempo acabou. A gente está chegando ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer aos nossos convidados, Cláudio Andrade, Jane Nunes, Douglas da Mata, agradecer a colaboração luxuosa da Sueli Petrucci e agradecer principalmente a você que nos recebeu aí na sua casa, nos prestigiou com sua audiência. Continue com a gente, com nossa programação aqui na Via Cabo, Multi TV, Canal 8.